A paz do Senhor a todos e a todas que estão assistindo aí, aos irmãos e às irmãs. Eu quero saber aí, pessoal que já está online, se está me ouvindo bem. Eu já fiz uns testes aqui com o Mel, que deu tudo certo, mas eu gostaria de saber aí se os irmãos estão me ouvindo bem, está tudo certo. E, enfim, a gente vai começar a nossa aula, tá? A nossa aula da lição número 5. Você que está acompanhando aí a revista CPAD, essa revista aqui. A minha câmera está um pouco embaçada, eu não sei porquê. Depois eu posso fazer algum ajuste aqui, mas eu vou mostrando aqui algum material, enquanto os irmãos vão entrando aí. Meu irmão Manuel já comentou aí, o irmão Leomi comentou mais cedo. Então a gente vai comentar aqui a lição número 5, a lição aí que fala sobre o casamento, né? Então, né, o casamento é para sempre. Então, essa lição número 5, né, é a lição que nós vamos comentar. Os irmãos estão dando parte do Senhor aí. Só confirma se o áudio está bom, se o áudio está legal, se dá para ouvir. Vamos comentar. Os irmãos estão dando parte do Senhor aí. Só confirma se o áudio está bom, se o áudio está legal, se dá para ouvir. Tá ouvindo aí, Mel? Tô sim. Aí, tá, tu tem que desligar aí que eu tô ouvindo minha voz. O áudio tá legal, tá ouvindo aí, Mel? Tô sim. Tá, tu tem que desligar aí que eu tô ouvindo minha voz. O áudio tá legal, tá ouvindo aí, Mel? Coisa aí. Pronto. Desativou aí? Sim. Tá. Então tá, os irmãos estão aí, tá todo mundo aqui. Cacilda, Góes, lá de Brasília. A Meracilda comentou. Pastor Aldemir Queiroz Batista, seja bem-vinda. Né, agora sim. Que bom. Fico feliz aí que estão ouvindo. A gente vai comentar a lição 5, fala sobre casamento. Os irmãos que vão ministrar essa aula têm algumas dúvidas aí sobre essa lição. Eu vou só tentar. Ô, irmãos, eu acho que houve um probleminha técnico com a transmissão do Emerson lá, mas eu tô online ao vivo aqui. Então nós vamos desenvolvendo o conteúdo, né? E eu queria aqui, especialmente, agradecer a todos os irmãos que estão participando aqui. E eu queria deixar um abraço especial aqui para o meu amigo e irmão Leomir de Souza. Fizemos a obra junto por muito tempo. Estou feliz de vê-lo aqui nessa live. E todos os irmãos que sempre acompanham aqui o EBD em Foco. Nós vamos aqui conversando um pouco sobre o tema da lição, né, a lição de número 5, até que o Ebson consiga restaurar aí a sua conexão. A lição é a lição de adultos, né? E quem faz o comentário da lição é o irmão Herberson. E o tema dessa lição é um tema muito importante, né? Casamento é para sempre. E é sempre bom a gente estar conversando sobre um assunto tão relevante como esse, né? Como é a questão do casamento. Bom, o Herberson está de volta aí e eu vou passar para ele o comando, então, da live, né? Eu estava começando a falar sobre o tema da lição, Herberson, que o casamento é para sempre e essa é a ideia, falar sobre o casamento hoje. Eu volto contigo aí para tu conduzir aí. Tá bom, obrigado, Mel. Obrigado por ter conduzido aí. Realmente, tive um probleminha aqui não foi nem de internet, foi a câmera que desconectou, com o microfone, eu fiquei te vendo aqui, mas não consegui falar e nem aparecer. Então, é isso, não sei se o Melk já se apresentou aí, o Melquisedeque, eu chamo Ainda ele de não. Melk, eu chamo ele só de Melk, os irmãos podem chamar só de Melk também, ele é colaborador aqui do EBD em Foco, comenta a lição de jovens. E você é formado em teologia. E comenta aí, Melk, sobre a tua formação, sobre o teu TCC, por que eu te convidei aqui para estar nessa live? Explica aí, pessoal. Então, pois oficialmente, né, me apresentando agora. Paz e bem a todos os irmãos. Uma satisfação estar aqui. E como eu disse agora há pouco, quero deixar um abraço a todos os irmãos que estão aí assistindo a live, comentando.
E como o Epson já falou, sou colaborador aqui do EBD em Foco. E eu faço comentário da revista de jovens. Mas, na minha faculdade de teologia, o meu TCC, eu fiz sobre divórcio e novo casamento na perspectiva da graça. E eu fiz um estudo bastante extenso, né? É óbvio que, apesar do estudo ser extenso, não se resolve o problema, porque o problema é muito difícil. Tem centenas de anos que se discute sobre essa questão de divórcio e novo casamento, e não se chega todos numa unanimidade, né? Há várias razões para isso, né? Os abismos linguísticos, históricos, culturais dificultam muito, né? Mas a ideia de eu escrever esse TCC jamais foi com o objetivo de sumarizar todas as questões relacionadas, de forma alguma. É apenas uma forma da gente mesmo se aprofundar no assunto, até por uma necessidade, como presbítero da igreja, como líder de uma igreja local, e a gente precisa, né, estar o máximo possível se aprofundando nessas questões, porque são questões que, infelizmente, está cada vez mais recorrente nas igrejas locais, né? E a minha ideia foi justamente fazer esse TCC por causa da necessidade pessoal de aprender mais o assunto para poder desenvolver esse tema ou estar pronto para trabalhar esse tema na igreja local, né? Não é nenhuma vaidade, não é nenhum desejo de terminar as discussões sobre o assunto, por causa da minha igreja local, é por causa da necessidade que a gente tem de estar discutindo o assunto, é por causa que eu sei que cedo ou tarde eu vou me deparar com alguma situação dessa na minha igreja e eu preciso ter o máximo de informação possível para tentar ajudar os irmãos. E o objetivo de a gente expor esse TCC é levar as pessoas a uma discussão maior também sobre o assunto, né? Especialmente líderes, porque a gente sabe que existem muitas dificuldades de lidar com o assunto nas igrejas locais. Então, dentro dessa perspectiva foi que eu escolhi o tema divórcio e novo casamento na perspectiva da graça, para a gente tentar melhorar, especialmente no contexto de igreja local. Amém, amém. Obrigado, Melk, pela explicação aí. E vamos lá, né? Vamos entrar logo no assunto. Uma coisa que eu quero falar aqui é que a lição, ela não está falando de divórcio. Tá? O tema da lição não é falar de divórcio, novo casamento. O tema da lição é sobre a questão do adultério, que começa no coração, depois resulta na prática e vai trazer várias consequências dentro do casamento. E só que assim, querendo ou não, esse tema sobre divórcio, novo casamento vai entrar. Ele vai entrar. Ele está na passagem. O versículo 32, Mateus 5:32, que está dentro daqui na nossa leitura bíblica em classe, fala sobre isso. Fala sobre essa questão do divórcio. Então, esse tema, ele vai entrar. Por mais que a pessoa fala, não, a lição o escritor da revista não colocou nada sobre isso dentro da revista. Realmente não tem. Mas, irmãos, esse tema vai entrar. Não adianta, não adianta. É o que está acontecendo nos grupos do WhatsApp, de debate da lição, por isso que a gente vai falar desse tema aqui. Então, a primeira parte da aula, eu vou focar aqui mais dentro da lição, falando sobre a questão do adultério. Na segunda parte da aula, nós vamos entrar mais nessa questão do divórcio. Até mesmo porque tem muitas pessoas que pensam que quando tem o adultério, obrigatoriamente tem que ter o divórcio, ou há uma liberação para o divórcio, ou, enfim, né, é como se o adultério fosse a porta de entrada para o divórcio. Muita gente pensa assim, e não é bem assim, tá? Não é bem assim, como, pelo menos segundo algumas visões, não é bem assim que se trata esse assunto. Tá? Então, outros temas outras situações podem levar ao divórcio, então a gente vai entrar dentro desse tema que vai chegar lá. Então, vamos lá, eu vou começar aqui falando da primeira parte, eu vou interagindo com o Melk nessa primeira parte, e na segunda parte também a gente vai interagindo juntos aqui. Então tá, os irmãos fiquem à vontade para fazer pergunta, a gente está aqui para tentar ajudar da melhor maneira possível, então quem puder fazer pergunta aí, fica à vontade, pode perguntar.
Vamos lá. O primeiro tópico tem aqui a condenação do adultério. Definição de adultério. O escritor da revista ele vai fazer uma definição de adultério que eu acho bem interessante, porque existe diferença de adultério para fornicação. Então, o adultério ela é a prática sexual quando alguém que é casado tem uma relação sexual fora do casamento. Então, né, há uma traição. Isso é adultério. A palavra do grego é moikeia ou moikeu, dependendo da declinação do grego, né, que significa cometer adultério, ser adulto, ter relação sexual ilícita com a mulher do outro, ou, no caso, a mulher ter relação sexual com outro homem. Enfim, isso é a definição de adultério. Que fique bem claro isso. Se a relação sexual for entre duas pessoas que não são casadas, aí não é adultério, não constitui adultério. Qual a posição de Jesus quanto ao adultério? Jesus ele vai falar que o adultério começa no coração, a cobiça. Tanto que no tópico 2, ele vai falar o que procede do coração, o homem é o que pensa. Então, vai entrar nessa questão daquilo que está dentro do coração, do que vai levar a pessoa a praticar o adultério. Então, aquele desejo, aquela cobiça que vai fazer com que a pessoa queira, né, realizar o ato em si. Então, adulterar, na visão de Jesus, não é necessariamente você praticar o ato, mas o fato de você já ter aí imaginado o ato dentro do seu coração, dentro da sua mente. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Mel? Sobre esse tema? Edson, essa questão, eu olho para o Evangelho sempre observando esse comportamento de Jesus, que ele apela muito para a consciência das pessoas. E esse é uma prova, né? Essa questão aí é uma prova que Jesus apela muito para a consciência das pessoas. Porque quando você vive apenas na regra, você perde o senso de responsabilidade. Mas quando você é responsabilizado na consciência, isso muda. E Jesus, inúmeras vezes, ele apela para a consciência. Por isso que ele diz, olha, foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se vocês desejarem no coração, não precisa o ato. Se o coração de vocês já deseja, então o que é que falta para vocês praticar? Só a oportunidade. Então, é um ponto muito importante que Jesus apela muito para a nossa consciência. E, infelizmente, ainda no meio evangélico, ainda tem muito aquela ideia do não pode, não faz. Mas e a consciência? Porque se você fica apenas não pode, não faz, no oculto você faz. Na consciência você faz, no coração você faz. Porque você não está fazendo no público. Né? Não tem ninguém vendo, mas você faz no coração, você faz no pensamento. E Jesus apela justamente para a questão da nossa consciência, do nosso eu interior. Né? É por isso que ele diz, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida, está lá em Provérbios. Mas ele diz também nos evangelhos que é do coração que procede os homicídios, o engano, a mentira, o adultério e assim por diante. Então Jesus está apelando para a nossa consciência. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter um casamento abençoado, você não tem que viver só na regra. Você tem que ter uma consciência equilibrada, uma consciência bíblica, um coração governado pelo Evangelho, para que você, antes da prática, já seja protegido no coração de qualquer possibilidade dessa prática vir ser realmente concretizada. Tudo isso precisa começar no coração, porque é isso que Jesus está dizendo. Ó, se o seu coração está contaminado, mais cedo ou mais tarde, quando você tiver a oportunidade, você vai praticar. Isso. E uma coisa interessante, né, que é essa questão da consciência, né, tem muitas teorias nesse sentido que, assim, não necessariamente está relacionada a coisas evangélicas ou à Bíblia. Né? A própria ciência, até outras religiões, leva muito para esse lado do pensamento, da mentalidade. Então, se você alimenta a sua mente com coisas ruins, se você alimenta a sua mente, o seu coração com coisas que são negativas, você vai resultar em algo negativo.
Muitas vezes vai ter até doenças que serão produzidas nesse sentido. Pessoas que são muito preocupadas, muito ansiosas, são pessoas que mais fáceis de ter um câncer. Então, tudo aquilo que você alimenta, que a gente chama de input, né, na física, por exemplo, na engenharia, a gente chama de input, o output, que é aquilo que sai, vai ser algo ruim. Então, Jesus está indo por esse lado também. E Paulo fala, né, se tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, nisso pensai. Então, você vai colocar na sua mente coisas boas. Né? Né? É isso que vai definir quem é você, vai definir o seu caráter, vai definir o seu comportamento. Então, Jesus vai falar aí nesse sentido. Realmente, bem interessante. Estou vendo aqui os comentários, a irmã Iracilda colocou aqui, passei a semana pesquisando, vou só colocar aqui para a gente interagir um pouco. Passei a semana pesquisando, não cheguei a ponto nenhum. Provavelmente ela está falando sobre o divórcio. Provavelmente. Depois a gente vai chegar lá. O irmão Denilson colocou um negócio aqui, eu acho que ele faz parte do nosso grupo aqui, a gente estava debatendo, ele falou uma coisa interessante. O assunto da EBD vai trazer muita discussão, mas uma coisa que o Everson falou e eu pensei muito é sobre o olhar do homem pela ótica da nossa condição humana pecaminosa. É assim, eu acho que ele está falando aqui de um áudio que eu mandei no grupo, que eu disse assim, que a gente está falando muito assim, divórcio é pecado, segundo casamento é pecado, muitas igrejas proíbem e tudo mais e tal. Aí eu falei assim, a nossa natureza pecaminosa faz a gente analisar as coisas muito tendenciosa. Então, a gente tem a tendência de falar que coisa tal é pecado, mas esquece de olhar que o outro lado também é pecado. Por exemplo, o divórcio é pecado? Sim, a gente vai falar sobre isso. O novo casamento é pecado? Tá, vamos colocar que sim também. Depois a gente vai debater sobre isso. Vamos chegar lá. Tá? São pecados que Jesus perdoa, mas a gente vai chegar lá. Agora, um casamento destruído, que não tem mais amizade, que só tem briga, confusão, não tem mais amor, não tem relação sexual, será que é um casamento que também não é pecaminoso? Será que a pessoa não está vivendo numa situação pecaminosa? Nem é mais casamento. Não tem nem como dizer que isso é um casamento. É muito complicado a gente olhar assim. A lição em si está falando do casamento. Então, a gente tem que resolver o problema do pecado dentro do casamento. Então, eu coloco exatamente isso aqui no comentário. Então, a gente tem que resolver o problema do pecado dentro do casamento. Será que o teu casamento não está sendo um casamento pecaminoso? Entende? Então, assim, a solução não é o divórcio. O divórcio seria a última possibilidade. Entende? Porque o divórcio é você tentar resolver um problema pecaminoso com outro pecado. Que o Norman Geisler, no seu livro, nesse livro aqui, Ética Cristã, tá? É um excelente livro, recomendo esse livro. Ele fala sobre ética de maneira geral, apresenta as teorias. O Norman Geisler gosta muito de filosofia, então a primeira parte do livro é mais filosófica, depois ele entra em questões biomédicas, sobre questão sobre sexo, depois ele fala sobre casamento e divórcio, depois ele fala sobre direitos dos animais, são vários temas. Tá? Mas aí tem um capítulo sobre casamento e divórcio bem interessante nesse livro, e ele fala dessa questão de muitas vezes nós entrarmos num conflito ético, nós optamos pelo mal menor. A gente vai chegar nessa parte aqui, né, que entrar pelo mal menor. Mas você que está casado ou casada, falando aqui para o homem e para a mulher, né, se você está passando por algum problema no seu casamento, procure resolver esse problema sem entrar na questão do divórcio. Procure resolver o problema. Mas resolver o problema não significa ficar casado à força. Resolver o problema significa viver bem. Resolver o problema significa viver em comunhão, viver em parceria, que é o propósito do casamento. Eu até no grupo comentando lá, eu falei do exemplo de uma irmã que eu conheço, que o marido resolveu divorciar, foi embora de casa e pediu o divórcio, e ela, muito crente, muito fiel a Deus, falou que não ia assinar o divórcio, porque era pecado. Segundo ela, né, não ia assinar o divórcio porque era pecado. E essa irmã viveu muitos anos sem o marido foi embora, arrumou outra mulher, constituiu família, e, segundo ela, não divorciava porque é pecado, mas a situação que ela estava vivendo era uma situação pecaminosa. Porque isso não é casamento. Será que Deus está olhando para o papel? Tem muita gente pensando isso, que Deus está olhando para o papel que eu assinei lá no cartório. Então, quando eu estou casado lá no cartório, então está tudo bem. Aí vai para a igreja, chega de mão dada,
dá aquela disfarçada, todo mundo pensa que está tudo bem, mas quando chega em casa parece que é um para uma cama, outro para outra cama, não tem comunhão. Comenta aí alguma coisa, Beto, sobre isso. Não sei se tu tem alguma... Pois é, rapaz. Eu penso sempre assim, eu vou fazer 5 anos de casado. E todo o meu pensamento sobre o casamento, ele é anterior ao próprio casamento. A saúde de um casamento parte de uma boa escolha do cônjuge para casar. Tem gente que discorda de mim, mas eu acredito que você fazer uma boa escolha, você precisa criar parâmetros para a pessoa com quem você vai se unir. Você vai dirimir muitas possibilidades de problemas no casamento. Óbvio que você não vai viver um casamento perfeito. Eu lembro de uma palestra que teve aqui na nossa igreja, de um pastor, e ele falou uma frase muito bacana, que ele disse assim: o meu casamento não é perfeito, é abençoado. É abençoado porque alguém de fora, né? Alguém externo, no caso Deus, abençoa. Mas é imperfeito porque a união que constitui esse casamento são de 2 pessoas imperfeitas. Então, o casamento vai ser imperfeito sempre. Porque quem se une para construir esse casamento são 2 pessoas imperfeitas. Mas ele pode ser abençoado por Deus, porque Deus abençoa. Mas também, eu penso que quando você faz uma boa escolha, e aí eu sei que muita gente vai dizer, mas eu fiz uma boa escolha, casei com alguém da igreja, era da igreja e não deu certo. Mas às vezes você foca num elemento só. Você precisa, especialmente se tiver algum jovem nos assistindo, ou algum professor de jovem, entenda isso. Quando você for aconselhar um jovem sobre casamento, todo o processo pré-casamento é importante para que você tenha um casamento duradouro e um casamento saudável. Olha, Herbson, só para você ter uma ideia, eu tenho conhecimento de uma história de um casal que a mulher, ela tinha depressão, passou por um problema de depressão, aí ela teve um equilíbrio, né, um tempo de equilíbrio, aí ela foi casar com esse moço, mas a família escondeu dele esse problema. E aí ela voltou a ter crise, foi quando ele começou a descobrir todo o problema, que era um problema crônico, cara. E aí ele entrou em desespero. Assim, foi uma certa desonestidade da família dela e até dela, mas também foi falta de percepção dele. Casar não é só, vamos juntar hoje e vamos morar junto. Não é isso. É conhecer, você tem que conhecer, você tem que ver o perfil, o caráter, o equilíbrio mental dessa pessoa, relacionamento dele ou dela com o pai, com a mãe, com o irmão, com o vizinho, no trabalho, na escola, enfim. Tudo envolve. A gente pensa no casamento, eu tô com um problema no casamento, quero resolver um problema no casamento. Mas se você tivesse pensado lá atrás, muito desse problema teria sido evitado. Ou pelo menos quando ele chegar, seria mais fácil resolver. Porque não é um problema crônico. Porque quando a gente pensa em problemas no casamento, na maioria das vezes pensa-se no adultério, pensa-se na traição. Mas não é só isso que traz problema para o casamento. Como tu falou agora há pouco, às vezes a pessoa está de aparência, mas a convivência não é uma convivência de casamento mais. É um problema sério. Quando eu fui casar, eu me lembro que o meu ex-chefe, ele me deu um conselho. Ele disse, olha, meu, tu vai casar e eu tô me separando. Aí ele veio me dar o conselho. Eu falei, mas tu tá se separando, vai me dar o conselho? Ele, não. Eu tô me separando, não é por causa de traição, não é por causa de problema financeiro, é porque a convivência se tornou insuportável. É porque nós não pensamos antes de nos unir, e agora tem coisas externas, coisas do passado, que a gente não consegue resolver. Então, o que ele estava me dizendo? Tu vai casar? Já pensou bem se é isso mesmo que tu quer? Se é essa pessoa mesmo que tu quer? Porque se tu conseguir resolver isso antes, boa parte dos problemas que tu vai ter no casamento vai ser mais fácil de resolver. Mas as pessoas não pensam nisso. A ansiedade dos jovens para casar é muito grande e acaba casando de qualquer forma. Então, problemas no casamento você vai ter. Você vai ter uma diversidade de problemas. Lembro do Iago Martins que ele diz assim, se você for procurar um motivo para divorciar, para se separar, você vai achar um todo dia. Mas se você fazer uma boa escolha, você vai dirimir esses problemas. Então, o casamento não é só o momento, a convivência do casamento, é o planejamento antes de casar. Se você faz esse planejamento, melhora a situação.
Mas se não fez, agora já está casado, então a gente tem que partir da perspectiva de que o casamento é sim para sempre. E que nós somos crentes. Por exemplo, nós dois somos amigos praticamente da infância. Se houvesse algum tipo de desconforto entre nós, enfim, que a gente viesse perder a amizade, como cristão, qual é o primeiro objetivo? Se arrepender, se humilhar, pedir perdão e corrigir. O casamento, esse é o caminho também, é sempre consertar. Só que tem momento que nós estamos numa situação onde tem um que está ainda em Cristo e o outro já não está mais. Fica difícil consertar isso. E às vezes a solução é ir para um divórcio, que a gente sabe que não é a melhor opção, mas é uma opção que pode salvar vidas, por exemplo, dependendo do contexto. E, aliás, é uma coisa que eu escrevi no TCC, que todo casamento é um contexto diferente. A gente não pode analisar tudo num pacote só. Tem que analisar um contexto diferente. Cada casamento é um casamento único. Problemas podem até ser parecidos, mas dependendo da pessoa, a solução não é a mesma. Isso. Tu já começou a entrar no divórcio, mas nós vamos segurar um pouquinho. Irmão, vamos segurar um pouquinho aí, porque eu quero entrar aqui nessa questão do casamento, da convivência. Tu falou da questão do jovem, né? Eu acho que nós, assim, antes de nós casarmos, apesar de ter... De vez em quando tinha na igreja, na Nova Pifuna, né, que a gente estava junto congregando lá, tinha algumas palestras para jovens, só que eu acho que sempre foi muito superficial, olhando para o passado, assim, parece que sempre foi algo muito superficial. Parece que nunca contaram, assim, mesmo assim, como que deveria ser, né? Como que nós deveríamos agir. Graças a Deus, Deus abençoou que nós casamos bem. O meu já tem 5 anos, né? Eu já perdi a conta, quantos anos tem casado já, meu? Acho que eu tenho 8 anos. 8 anos já de casado. E realmente, são muitos desafios, mas assim, a gente tem que procurar no namoro. Eu vi um livro circulando por aí em PDF nos grupos, falando assim, o divórcio começa no namoro. E eu vi eu li um livro sobre finanças uma vez, e do Gustavo Cerbasi, que é bem conceituado na área de finanças. Ele falou assim, perguntaram para ele, quando é que o casal tem que começar a falar sobre finanças? Ele falou assim, no primeiro encontro. Já tem que tratar desse assunto. Então, assim, são muitos detalhes no casamento, muitos detalhes mesmo, né? Que, tipo, desde a vida financeira, a questão de doença, a questão de problemas físicos, problemas sexuais também, tem que levar em consideração. A Bíblia fala de um caso, Jesus toca nesse assunto, dos eunucos. Jesus fala, alguns nasceram assim, outros se fazem porque quer ganhar o reino dos céus e tal, né? Ou seja, a pessoa que se castra, no caso, ou alguém que não tem desejo sexual. Essa pessoa, ela não precisa casar. Isso é conhecido do meio científico, a Bíblia toca nesse assunto. Então, já pensou uma pessoa dessa que não tem libido, não sente prazer, não sente vontade de ter relação sexual, se casa com alguém sexualmente ativo, e aí como é que funciona um casamento desse? Então, passou até no Fantástico uma reportagem sobre isso. Então, são questões que a gente fala assim, tem que ser colocada na mesa antes de casar. Porque depois que casa, que começa a descobrir os problemas, aí a situação fica difícil, fica complicada. Então, a gente vai partir do princípio aqui de que o casamento é para sempre. O casamento foi instituído por Deus. Quando Jesus vai falar de casamento, ele lembra lá do primeiro casal. Então, ele vai pegar a origem do casamento. Deixa eu só colocar um comentário aqui para a gente interagir. A irmã Marla Guarim, seu comentário sobre a escolha da pessoa para casar foi muito bom. Quantos jovens estão errando porque não tem esse entendimento? Verdade. Obrigado, minha irmã, pelos seus comentários. Irmãos, podem comentando aí que a gente vai interagindo aqui. Então, tá, Jesus pega a origem do casamento, mostra que o que Deus e o homem não separa. Tem uma passagem de Malaquias que fala que Deus odeia o divórcio. Então, o casamento ele é realmente foi instituído por Deus, é para sempre. E sempre que tiver um problema, seja qual for, tenta resolver esse problema. Não sei, conversa com a família, conversa com o pastor
e tenta resolver o problema para que não haja o divórcio. A gente sempre tente resolver. E não existe, para o cristão, para o ímpio vai recorrer a alguns meios. Mas o cristão, ele tem uma arma poderosa, que é Deus. Ele acredita em Deus. Ele acredita em Jesus como Salvador. Ele acredita que o Espírito Santo habita dentro dele. Então, se o cristão tem essa arma poderosa, ele tem que usar isso a seu favor. Ele vai orar, ele vai, ele vai ler a Bíblia, ele vai procurar um pastor, alguém da igreja experiente, ele vai procurar aconselhamento, ele vai fazer um acompanhamento, porque aconselhamento pastoral é acompanhamento que dura por um tempo, ele vai tomar uma atitude relacionada ao mundo espiritual para resolver o problema do seu casamento e para conviver bem. A ideia é essa. Então, a gente vai partir desse princípio para que resolva o problema e não chegue no divórcio. Tá? Que o casal ele tem que olhar nessa perspectiva. A gente não pode banalizar o casamento como o mundo tem feito. Já falamos nas lições anteriores sobre o tal da terra e luz do mundo. O mundo banalizou o casamento, não tem mais compromisso, não tem mais essa de que é para sempre, você casa, vive o tanto que tempo que der certo, não deu certo, teve uma briguinha ali, não quer mais, vai para o outro, e depois vai para o outro. Os famosos da TV são assim, o mundo é assim, mas nós, como cristãos, somos diferentes. Tá? Começa por aí. Vamos ver os comentários e a gente vai entrar naquela segunda parte que a gente vai falar agora sobre a questão do divórcio. Quando chega o divórcio? Né? Será que tem situação que o divórcio é necessário? Será que é pecado ou não? Deus aprova ou não? E depois que divorcia, será que pode ou não casar de novo? A gente vai falar disso daqui a pouco. Vou colocar aqui mais alguns comentários do irmão Leandro. Acho que é o pastor Leandro, né? O pastor Leandro, que lá de... Me fala sempre a cidade dele, esqueci agora. Macaé, no Rio de Janeiro. Né? Uma boa escolha antes de fundamental, porém, só conhecendo a verdade na convivência do dia a dia. Para conhecer de verdade... Deixa eu só falar uma coisa sobre esse comentário dele aí. Eu concordo com ele, Emerson. Mas, assim, existe... Toda pessoa, ela tem uma construção da vida dela. Ela tem um perfil que ela pode... Que, de acordo com o perfil dessa pessoa, ela pode, durante a vida dela, inclinar para alguma outra situação. Então, é isso que eu estou falando. Por exemplo, minha mãe sempre falava assim, ó, se for namorar com a menina para casar, veja como ela trata o pai e a mãe. Porque se ela não obedece, não respeita o pai e a mãe, ela não vai obedecer e respeitar você. Se ela não tem respeito nenhum pelo pai e mãe, ela não vai ter respeito por você, não vai ter respeito pelos seus pais. Tá vendo? Isso é uma questão que eu sei que a gente só conhece mesmo depois do casamento, vivendo junto. Mas você consegue fazer uma leitura do perfil dessa pessoa. Quando eu fui casar, eu fiz inúmeras perguntas para minha esposa. No caso, namorada ainda, né? Eu perguntei como é que ela lidava com dinheiro, como é que ela lidava com pai, com mãe, como é que ela lidava com irmãos, se ela já tinha usado droga, se ela bebia, se ela... Enfim, todo esse tipo de coisa eu perguntei. Por quê? Porque eu estava traçando um perfil de quem ela era. Se ela era ideal ou não. É óbvio que o ideal é uma coisa utópica, mas é o que a gente pode aproximar. A gente tem que ter critério. Conhecimento, tudo bem, a gente vai ter no dia a dia, mas a gente tem que fazer análise. Eu cresci na igreja. Quando eu nasci, meu pai já era dirigente de igreja. Não tinha como eu pensar, não, eu vou achar uma menina lá, sei lá, na praia, na praça, que não tem vivência de igreja, que os pais não são crentes, e isso certamente vai dar certo. Pode ser que, eventualmente, dê certo a alguns, mas a chance de estar errado é muito maior. Então, é você construir um perfil. Quando você vai namorar, você vai conhecer, você cria um perfil. Essa pessoa, por exemplo, eu sou alguém que gosta de estudar, gosta de trabalhar, gosta de igreja. Tudo isso eu tinha que perguntar para ela. Você gosta de trabalhar? Por exemplo, eu conheço a história de um casal que já são idosos, né? E a mulher reclama, porque o homem era legalzinho, bonitinho, preguiçosinho na juventude. Agora não tem nada e tá doente. E aí? Por que não pensou nisso antes? Por que não viu? Isso aqui não é um perfil do cara que serve para casar, para ser esposo, para ser pai de família. É uma questão de você traçar um perfil. Eu sei que não vai ser 100%, mas você precisa traçar esse perfil e ver se é viável
essa pessoa, se há uma chance de dar mais certo com esse perfil. É óbvio que eventualmente vai ter alguns que não vai dar certo, mas é melhor traçar esse perfil porque é mais seguro. É isso aí. O pastor Leandro colocou aqui que é lá de Maricá, Rio de Janeiro, tinha esquecido. Obrigado, pastor, pelo seu comentário, muito bom mesmo. E é isso aí, Melk, traçar esse perfil, né? Não é fácil não, Deixa eu colocar mais um comentário. O seu irmão falou aí, está completamente certo, eu falo por experiência própria, né? O meu casamento era assim, meio atribulado, mas a partir do momento que coloquei Jesus no centro, tudo mudou no meu casamento. Então a gente não pode perder o foco que Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro. Às vezes a gente quer estudar um monte de teoria. Irmão, nós temos Jesus. Nós temos Jesus para resolver o nosso problema. Não coloca ele no centro que vai ser uma bênção. Mas um outro grande problema no casamento começa também no conhecer família, tanto para o rapaz como para a moça. Né? Aí ele coloca assim, mas no meio cristão há muito casamento para obter o cargo ministerial. Essa questão de casamento para obter cargo ministerial existe, tá? Mas eu acho que não é o nosso debate aqui. Mas essa questão de família também é importante. Tá? Vai ter situação que é melhor você e sua esposa ir para o seu cantinho, afasta do restante da família para vocês conseguirem conviver. Vai ter situação que vai ter que ser assim. Tá? Vai ter situação que alguém vai ter que abrir mão. Porque se a família estiver atrapalhando, é problema. É um sacrifício que vocês vão fazer. Tá? Vou ver aqui mais algum comentário e a gente já vai... Teve alguém que colocou aqui sobre perdão. Tá aqui, Denilson, tá? A palavra-chave é perdão. Sei que não é fácil, mas o perdão cura. Sim, perdão cura. Perdão é... Agora, a irmã Daniela colocou aqui mais uma coisa interessante, né? Tem pessoas que conseguem perdoar e seguir casadas, outras perdoam, mas não conseguem manter relacionamento. Aquela história, né? Eu perdoo meu irmão que me ofendeu, mas eu não vou mais na casa dele. Acho que casamento é diferente. Casamento não tem essa de que, eu perdoo, mas agora a gente não é mais amigo, não. Não é bem assim. Casamento eu perdoo e tem que voltar a ser melhor do que o que era antes. É um negócio diferente. Porque o amor, ele é um esforço, ele é um sacrifício, tá? O amor, você abre mão de muita coisa. Não é aquele sentimento lindo, maravilhoso, coraçãozinho. Não, o amor exige sacrifício. E Emerson, essa questão do perdão, a gente sabe que é difícil, mas a gente nunca pode perder a perspectiva de quem nós somos. Nós somos salvos. Pode parecer assim, que é difícil. Mas toda vez que nós somos perdoados, nós somos perdoados por Cristo diante de uma situação que é extremamente grave, porque todo pecado é grave. Parece que assim, eu peco e quero que Jesus me perdoe, porque na minha avaliação, o meu pecado, o meu erro não é tão grave. Mas se o meu cônjuge errar contra mim, fica imperdoável. Lembra que Jesus disse que eu tenho que perdoar, porque senão eu não recebo perdão? A gente tem que se apegar a isso. Porque também não é uma virtude nossa perdoar, é uma graça que vem de Deus. Mas a gente precisa entender quem nós somos salvos. Nós resolvemos os nossos problemas, sejam eles matrimoniais, sejam físicos, sejam financeiros, enfim, todos os nossos problemas, nós resolvemos eles na perspectiva da cruz, na perspectiva do evangelho. Não é na perspectiva do sociólogo, do psicólogo, ainda que eu respeite essas profissões, mas é na perspectiva da cruz. E na perspectiva da cruz, o perdão é sempre, sempre possível. Nós fomos perdoados, então a gente tem que perdoar, né? Não faz sentido. Tem a parábola, né? Do aquele que está devendo um valor lá, pede perdão, recebe perdão da dívida, e depois alguém vai lá e está devendo ele não perdoa. Aí não faz sentido, não tem lógica isso aí. Então, né, dentro do casamento, você tem que pensar dessa forma, tá? O irmão Paulo comentou aqui que ele já tinha colocado lá em cima sobre essa questão de conhecer a família. Voltei lá, irmão Paulo Borges, vi seu comentário. É isso aí, você falou, e a gente nem prestou atenção no comentário, comentamos a mesma coisa aqui. Muito obrigado. São muitos comentários, a gente fica aqui olhando um por um, tá? Aí ele colocou aqui, o Maxwell colocou algo importante, né? Colocando assim, né? Deixa eu ver. Acho que eu coloquei errado aqui.
aqui. Assim como o amor não é um sentimento, o perdão também não o é. Não é só um sentimento, é uma atitude. Isso aí é algo prático. Vamos lá. Melk, agora nós vamos falar da situação. Assim, vou te fazer uma pergunta. Tem situação que não tem mais como resolver e a solução seria o divórcio? Se tem, quais seriam essas situações e o que tu pensa sobre isso? Rapaz, a gente precisa, quando for falar desse assunto, a gente precisa sempre explicar que a gente não tem por objetivo encerrar as discussões, né? Eu reconheço que o tema é difícil, mas eu gosto da perspectiva que eu defendo, senão eu não estaria defendendo ela. Mas é difícil. E a gente sabe que existem situações que fica inviável a relação, a convivência. E o mais saudável é o rompimento. A gente sabe que, pelo princípio bíblico, né, Jesus, inclusive quando ele foi questionado pelos fariseus, ele voltou lá para o início. A ideia dele é que o casamento seja como o da criação, para sempre, né, monogâmico, heterossexual e para sempre. Mas, quando ele está dentro desse assunto, ele lembra lá de Moisés e ele diz, olha, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. O que é que Jesus está dizendo ali? O casamento seria perfeito, ele seria, sim, sempre monogâmico, heterossexual e para sempre, se não houvesse pecado. Mas há pecado. E aí, existem situações que uma parte está irredutível, está endurecida. E não tem como você forçar isso. Eu penso, Emerson, e eu não acho esse princípio na Bíblia, que você deva manter uma união, e eu não estou nem falando do casamento em si, porque eu acho que o casamento, para ser casamento, precisa ter amor, precisa ter cumplicidade, precisa ter respeito. E quando isso aí quebra, pode até ter uma união, mas não há um casamento, a gente precisa entender que quando uma pessoa está irredutível, uma pessoa está endurecida o suficiente, que ele não quer se arrepender, não quer consertar, só existe uma solução. É romper, é encerrar. Porque a Bíblia não diz que a gente tem que manter esta união a qualquer custo. Até porque a gente sabe que o atrito, se permanecer por muito tempo, o atrito, e tu que é físico sabe disso, causa uma corrosão, causa um problema, uma alteração. E trazendo para a união, para o casamento, se uma das partes não quer melhorar e ficar insistindo, alguém vai sofrer muito. E eu não vejo na perspectiva da graça que a gente tenha que dizer para essa pessoa que ela é obrigada a ficar ali, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança, muitas vezes sofrendo até risco de vida, porque por causa do atrito pode ter algum problema, porque o ser humano, né, na sua pecaminosidade, ele pode reagir de diversas maneiras. Então, eu não posso entender que o casamento tem que ser mantido a qualquer custo. Eu entendo que o casamento deve ser, na perspectiva do Gênesis que Jesus diz para os fariseus, monogâmico, heterossexual e para sempre. Mas o pecado, ele é real na vida da gente. Ele é real na vida das pessoas. Nós, como cristãos, nós temos uma arma muito mais poderosa, que é Cristo, que é a nossa fé em Cristo. E essa perspectiva de salvar o casamento. Mas nem todo mundo tem a maturidade que muitos crentes têm. Nem todo mundo tem essa maturidade de pensar, eu tenho que lutar pelo meu casamento, eu tenho que construir novamente o meu casamento. Às vezes tem pessoas que são não crentes, outras são imaturas na fé, e essas pessoas acabam se perdendo, sendo endurecidas por causa de situações diversas do dia a dia, que, como eu disse lá no início, cada situação é uma situação, né? É diferente. Cada casamento é um casamento único, não dá pra gente colocar tudo num pacote. Então, eu admito
que chega momento, sim, num relacionamento, que é mais saudável romper com ele do que permanecer. É mais saudável por questões tanto física, social e sim por questões espiritual. Apesar de eu acreditar, sim, que não é da vontade de Deus o divórcio, Deus não concorda com o divórcio, assim como ele não concorda com pecado nenhum, mas ele nos perdoa por sua graça, porque ele sabe que nós somos pecadores, e eu não concordo que uma pessoa que é inocente seja obrigado a viver sofrendo, padecendo por causa de outro que não é inocente, baseado num princípio de que o divórcio é um pecado imperdoável, sendo que nós não temos essa referência na Bíblia. Portanto, eu acredito que chega o momento que o casamento, sim, é melhor que ele seja terminado do que permanecer lutando. Certo, certo. A gente pode pensar em algumas situações, por exemplo, uma traição recorrente. Sempre que, né, a pessoa trai uma vez, trai duas, trai três, tipo, acontece algo ali que a pessoa está prejudicando a sua moral na sociedade, porque já está todo mundo sabendo. A pessoa corre o risco de pegar uma doença, porque essas traições recorrentes podem trazer uma doença, então a saúde física está em risco. A saúde psicológica da pessoa está em risco também, a pessoa passando por esse problema recorrente. Então, a gente chega à situação extrema que não tem mais o que fazer, e a opção pelo divórcio é a melhor opção. Tem casos de violência doméstica também, né? A gente vê situações nesse sentido. Então, tem várias situações que nós poderíamos citar aqui que podem levar a uma tomada de decisão dessa forma. Daqui a pouco a gente vai falar mais da questão do adultério, que também está dentro da lição, mas eu vou só ler um trecho aqui do livro do Norman Geisler, de Ética Cristã, que concorda plenamente com o que o Melco falou. Ele fala assim, ó, o casamento para toda a vida é o ideal de Deus, mas o ideal nem sempre é possível. Nós não vivemos em um mundo ideal, mas em um mundo real, que se encontra, inclusive, caído. Nesse tipo de mundo, o ideal de Deus nem sempre pode ser alcançado. Então, nem sempre a gente pode alcançar o ideal de Deus para a nossa vida, porque nós vivemos no mundo caído e nós ainda temos a natureza pecaminosa. Tá? A gente tem aqui mais uma coisa, ó, sobre a questão do segundo casamento. Jesus disse que qualquer que fosse divorciado e casasse novamente viveria em adultério. No entanto, ele não disse que o divórcio era um pecado imperdoável. Então, só tem um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Mais uma vez, ele cita aqui uma passagem de Jesus. Jesus fala do sábado. Ele fala assim, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, homem e humanidade. Dessa forma, as leis acerca do divórcio foram feitas por causa da humanidade, não a humanidade por causa das leis do divórcio. A pessoa é mais importante que o preceito. Então, os preceitos acerca do divórcio foram estabelecidos para ajudar as pessoas, não para machucá-las. Então, a lei, ela existe. Por que existe alguma lei acerca do divórcio? Porque existe divórcio. Se não existisse divórcio, não existiria uma lei. Entende? Então, existe alguma lei por causa, né, porque nós estamos nessa situação. E aí, mais na frente, né, que ele fala assim, ó, quando essas leis entram em conflito, nós somos obrigados a seguir a lei moral maior, que nos obriga a cumprir a lei moral inferior. Então, ele cita assim, se for para desobedecer ao governo para proteger vidas, no caso de Êxodo, capítulo 1, que as parteiras, né, acho que é Êxodo 1 que fala das parteiras de Faraó, que mentiam para Faraó dizendo que os filhos das hebreias nasciam antes dela chegar. Era mentira, mas Deus abençoou elas por isso. Então, não é que Deus aprova a mentira, mas entrou no conflito ético. Desobedecer leis, no caso do governo, no caso, mentir para salvar vidas, salvar crianças. Então, aquilo ali é uma lei moral maior. Então, ele tomou essa decisão pela lei moral maior. Né? Ou para evitar idolatria, no caso de Daniel também. Né? Então, tem várias situações na Bíblia, no caso de Raabe também, que mente sobre os espias. Então, são situações que a pessoa opta por um pecado, porque a outra situação também é pecado e tem uma consequência muito pior. Então, dentro do casamento, a gente leva por essa perspectiva. O ideal é que não haja o divórcio, que não aconteça, que tenha reconciliação, que tenha
né, uma convivência boa, mas se chegou a um ponto extremo, o extremo de tomar uma decisão de não conseguir mais conviver, aí o divórcio, como tu coloca no teu TCC, eu acho que é citando Luiz Saião, é o remédio amargo, né? Isso mesmo. Emerson, só falando sobre isso aí, que assim, o ponto-chave do divórcio é quando não há mais solução. Porque assim, olhando para mim, meu casamento é um casamento estável, abençoado. Se do nada eu decidisse, não, eu não amo mais minha esposa, eu quero outra. Não faz o menor sentido para um cristão. Não faz o menor sentido. Isso aí, nós não estamos falando de uma pessoa com o coração cheio de adultério, cheio de lascívia, que vai fragmentar um lar para viver na promiscuidade. Nós não estamos falando disso. Óbvio que isso aí nós nunca vamos apoiar. Isso aí é inconcebível. Essa pessoa precisa se converter. Um cristão que faz esse tipo de objeção, que concorda com isso, ele precisa se converter, ele precisa nascer de novo. Agora, quando há um endurecimento, um risco, um problema sério. Eu conheci uma mulher que o marido dela era desviado e ele vivia na prostituição. E ela firme na igreja, uma mulher que orava. Mas você percebia que a vida espiritual dela era caótica. Era caótica, a pessoa não tinha paz, a pessoa vivia estressada, apesar de orar, tá em todas as orações, mas ela era estressada, era uma vida caótica. Então, assim, nós estamos falando disso. Nós estamos falando, como tu citou agora há pouco, que está no meu TCC, que eu cito Luiz Saião, é um remédio amargo para evitar um mal maior. Não estou falando do cara que está lá de boa com um casamento estável e, de repente, ele se apaixona ou, sei lá, se envolve com alguém e diz, não, eu vou largar a minha família e vou atrás de uma novinha, ou sei lá, ou do novinho, enfim, seja qual seja a situação. Isso aí é fora de qualquer cogitação. Nós estamos falando de questões extremas. Eu não posso admitir que a Bíblia vai impedir que alguém que está em uma situação de extrema gravidade seja obrigada essa pessoa a permanecer nessa situação crítica por um preceito. Né? Como tu falou, a vida é mais importante do que qualquer preceito. Eu não acredito que a Bíblia vá obrigar alguém a viver a vida inteira sofrendo, padecendo, em nome de um preceito. É óbvio que o ideal seria que não houvesse nenhuma dissolução de casamento, mas é óbvio que o ideal é que ninguém morresse assassinado, que ninguém fosse assaltado. É óbvio que e o ideal é que ninguém sofresse um acidente, é óbvio que o ideal seria que ninguém adulterasse, que ninguém mentisse, mas a gente convive com isso porque é da natureza pecaminosa. E aí, para finalizar esse assunto, eu repito, nós estamos falando de situações extremas. Eu não vejo na Bíblia nenhum elemento que diga, independentemente da situação que esteja vivendo, você tem que manter esse casamento. Não vejo. Agora, eu não posso admitir que uma pessoa que esteja vivendo num casamento estável e, de repente, ele enlouquece aí, cheio de lascívia e adultério, e diga que eu vou arrumar outro casamento, vou largar minha mulher, ou largar meu esposo, arrumar outro casamento, e acha que isso é aprovado pela Bíblia. De fato, não é. Hoje um irmão mandou um áudio, assim, falando dessa questão de... Na igreja dele, parece que teve dois casos assim. O cara simplesmente largou a mulher, tipo, a mulher já estava feia, estava doente, e casou com a mais novinha, mais bonitinha e tal, mais saudável, e tá de boa na igreja. Aí eu falei, não, aí tá errado. Tá errado, não faz sentido. Tudo bem que a gente não conhece detalhes, né? A gente não sabe o que... Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Talvez o pastor tratou isso com mais idade e tal, eu não sei. Mas se foi realmente essa situação, eu penso que o pastor deveria aplicar uma disciplina de 2 anos nesse camarada, para ver se ele é crente de verdade. Porque se ele ficar na igreja por 2 anos ali e tal, aí, não, tá bom, vamos te ajudar aqui. Mas é porque parece ser um caso de alguém que não é convertido. Parece ser essa situação. Tá? Deixa eu ver. Mas, aqui. Se depois ele se converter, eu não vejo problema em Deus abençoar essa união. Mas aí nós temos um problema imediato, né? O irmão só comentou aqui, vou colocar aqui comentário. A pessoa estava apreciando o excelente vídeo que você mandou pelo Zap.
junto com o TCC do professor Melco, que está junto com você. E as divisões que você fez ficou bastante detalhado. Amém? Esse vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, mas depois vocês mandam mensagem no nosso WhatsApp, viu? Quem não tem o WhatsApp do EBD em Foco, eu vou deixar na descrição do vídeo, entra no nosso site, ebdemfoco.com, tem o nosso WhatsApp, sempre deixo nos vídeos, no nosso material tem o WhatsApp, pode mandar que a gente manda lá. O irmão está querendo saber Mateus 19, 10 e 11. Está com a Bíblia perto aí, meu? Eu só estou com a Bíblia online aqui. Vamos abrir aqui a online aqui para... Eu só estou com a online também. Mateus 19. É uma passagem paralela, né? Que eu acho que é interessante a gente falar aqui. Mateus 19, 10 e 11. Fala assim... Os discípulos disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Ah, tá. A gente comentou isso agora há pouco, acho que o irmão entrou depois. Aí está falando de pessoas que não sentem prazer sexual, não sentem impulso sexual, não têm impulso sexual por natureza. Pessoas que nascem assim, Jesus cita pessoas que se fizeram assim, que se castraram, por exemplo, homens que se castraram. Então, essas pessoas, nesse caso, o ideal é que elas não se casem. Tá? O ideal é que elas vivam solteiras para o resto da vida, porque se ela se casar, ou então ela se casa com alguém que entenda essa situação. Tá? Isso não é nenhum problema. Gente, entenda uma coisa. Casamento não é obrigatório. Nós temos um problema sério na nossa igreja, é que achar que casamento é obrigatório, que o jovem tem que casar. Se o jovem chega com 30 anos e não casou e todo mundo fica preocupado. Nós temos uns amigos assim, né, meu? Que já passou dos 30, não casou e todo mundo faz... Tem um que começa com G. A gente tem uns amigos assim... E a pressão é muito grande, mas a gente tem que entender uma coisa, casamento não é obrigatório, ficar solteiro não é pecado, tá? A gente tem que entender isso. Então, muitas vezes o jovem casa por pressão, e aí chega lá, ele não tem o chamado para o casamento. Aí chega lá, não dá muito certo. Né? Então, assim, nem todo mundo, as pessoas sempre pensam, se o jovem não casar, ele vai pecar. Talvez se ele casar, ele vai pecar mais ainda. 1 Coríntios 7 fala isso, né? Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 7, né? Que ele diz que quem casa, se tiver o chamado para o casamento, quem casa não peca. E quem não casa, se tiver o chamado para o celibato, também não peca. Aí a gente tem que pensar, né? Você é uma pessoa que tem desejos, que tem libido, então você é uma pessoa que tem a vocação para o casamento. Mas se você não tem, não ceda à pressão da sociedade. Não ceda. E você falou uma coisa muito importante, Jefferson. Eu casei com 31 anos e eu passei por essa pressão. Todo mundo dizia, 31 anos, não casou, tá em pecado. Não vai casar, não gosta de mulher, então é gay. As pessoas, é um preconceito terrível que as pessoas têm dentro da igreja, mas esquecem de ler 1 Coríntios 7, onde Paulo diz, olha, se você casar, você não está pecando, mas se também não quiser casar, também não está pecando. Porque uma coisa, tem um que tem a vontade de ter uma família, de se relacionar sexualmente, que tem desejo, que tem libido, mas tem outro que não. E eu já vi, inclusive, exemplos de pessoas que não tinham esse libido, esse desejo, e pela pressão da família, da própria igreja, casou e depois o problema foi grande, meu amigo. Foi grande. Então a gente precisa respeitar essas pessoas, a gente tem que parar com esse preconceito, a gente precisa ver a pessoa como alguém que está sendo direcionado por Deus para casar ou não. Uma coisa nem a outra é pecado. Se você casa, você tem essa vontade de casar, construir uma família, ótimo, case, mas se não tem, não invente, porque vai ser um problema. Meu, tem uma pergunta interessante aqui. Irmão Adinaldo Bento da Silva. Paz do Senhor, concordo que ninguém deve viver debaixo da escravidão. Porém, após um divórcio, como fica na questão de casar novamente? Não pratica adultério? E aí, o que você tem a falar sobre isso? Então, olha só. Eu vou sempre usar o princípio do pecado imperdoável. E é só blasfêmia. Eu não acredito que uma pessoa que teve um problema
no casamento, se divorciou e casou de novo, que essa pessoa não seja alvo da graça de Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o divórcio e o novo casamento não é um pecado mais grave do que o próprio adultério em si, do que a fornicação em si, do que a mentira, do que o assassinato. E todas essas pessoas são alvos da graça de Deus. Todas essas pessoas são alvos do perdão de Deus, da restauração divina. Então, assim, como eu disse no início, esse tema é um tema complexo. Os textos bíblicos são textos bastante discutidos, difíceis, mas, assim, pela visão geral da Bíblia, nós só temos um pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O fato da pessoa ter casado e não ter dado certo, por aquelas razões que a gente já falou, e ele construir um novo casamento, ele não está em adultério. Ele pode ter cometido o adultério, mas ele não está em um adultério permanente. Eu não acredito nisso. Óbvio, você me perguntar, qual é o texto bíblico? Nós não temos texto bíblico para isso. É muito mais por inferência. Mas você não encontra também uma base para dizer que a pessoa está permanentemente em adultério. Porque senão seria um pecado imperdoável. E o pecado imperdoável é só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eu penso, é óbvio que eu respeito todas as visões, eu penso que a graça de Deus, ela abençoa, sim, o novo casamento. Porque senão, olhando para Deuteronômio 24 está dizendo que sim, o homem, ele deixando a mulher, dava carta de divórcio para ela e ela podia casar novamente. Se o Novo Testamento impede isso, então a graça é mais pesada do que a lei. E aí eu não vejo isso como bíblico. Não por um texto específico, mas pela visão geral do que é a graça de Deus, do que a Bíblia nos ensina como graça, né? E por essa razão, eu acredito que a pessoa que se casa novamente, ela comete um pecado, sim, por ter divorciado e casado novamente, mas não é um pecado contínuo. Há um perdão e uma possibilidade, sim, de ser abençoado por Deus, porque a graça de Deus é infinita. Isso. Essa questão do novo casamento, ela é uma questão que também aflige muitas pessoas. Eu vejo, assim, não tem realmente uma passagem bíblica que define isso. A mais próxima é João 4,18, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Jesus fala com ela assim, né? Fala aqui. Chama o teu marido, versículo 16, né? Vai, chama teu marido. A mulher respondeu, não tenho marido. Aí Jesus disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Então, Jesus está falando assim, que ela foi casada 5 vezes e ela teve 5 maridos. A não ser que tenha morrido 5, mas pela situação dela ali parece que não, né? Parece que não. Então, dá a entender, fica subentendido, não é conclusivo, mas fica subentendido que Jesus considerou todos que ela casou antes como maridos. Então, fica subentendido isso. Aí tem outra questão que é assim, fala. Emerson, só falando desse texto aí, e Jesus não falou para ela voltar para o primeiro marido. Isso. Não teve essa orientação também, né? Então, assim, o que acontece? Vamos lá. O que a gente falou sobre o divórcio? Você está numa situação de conflito ético. Ou se você permanecer casado, você vai sofrer muito, ou alguma doença, alguma coisa. E se você optar pelo divórcio, você se livra daquela situação pecaminosa também, mas opta por um pecado ali, mas você sai daquela situação pecaminosa. Então é um conflito ético. Você tomou uma decisão, não é a decisão perfeita, mas foi a melhor naquela situação. Tá, você está sozinho. Como é que você vai viver sozinho? Você vai viver sozinho muito bem, você consegue servir a Deus, você consegue ir para a igreja, fazer a obra, corre tudo bem na sua vida, ou você acha que seria melhor casar? Porque tem pessoas que vai pecar muito mais e sofrer muito mais solteiro. Então, é uma situação também de conflito ético, querendo não entra ali. Né? Às vezes a pessoa está jovem, tem desejos sexuais e
enfim, se ela não se casar novamente, corre um risco muito grande de cair na pornografia, na prostituição. Então, às vezes é uma situação complicada que é melhor a pessoa casar e Deus abençoar aquele novo casamento do que ela ficar solteira. Entende? É um sofrimento muito grande para essa pessoa. Acontece muitas vezes de mulheres ficarem separadas do marido e ficar com 2, 3 filhos. Entende? E é complicado para uma mulher nessa situação. Então, não é melhor ela casar com alguém que vai ajudar ela a criar os filhos e vai... Então, são várias situações que, enfim, a gente tem que tratar cada caso separado. E no grupo aqui do WhatsApp TBD em Foco, tivemos aqui testemunho de 2 casais que foi nesse sentido, que se divorciaram, casaram de novo e hoje estão fazendo a obra de Deus. E tem um, inclusive, que trabalha com família, usa a experiência deles, do primeiro casamento, do segundo casamento, para orientar famílias. E Deus tem abençoado esse ministério. Então, eu não vou dizer que Deus não vai abençoar esse segundo casamento. Eu acredito que vai sim. Agora, levando em consideração aquilo que a gente falou desde o começo. O divórcio não é a melhor opção, você tem que tentar resolver antes. Não é aquele negócio do cara acordou e falar, não quero mais minha mulher, vou procurar uma outra. Não é isso. São situações extremas que entram num conflito ético muito grande que você tem que optar pelo mal menor, muitas vezes. É nessa situação que a gente está tratando aqui. Verdade. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Deixa eu ver se os irmãos colocaram mais algum. A questão do novo casamento, a proibição do novo casamento, até mesmo ali no contexto em que Jesus está falando, você percebe que a cláusula de exceção ela só tem em Mateus. E assim, então existe uma dificuldade muito grande. Eu não consigo afirmar de forma categórica algo tão grave, algo assim tão marcante na vida das pessoas, onde, na minha perspectiva, tem pouca informação bíblica. E eu penso que se fosse algo tão proibido, o novo casamento, nós teríamos uma clareza maior na Bíblia. Eu não acredito que o Espírito Santo deixaria a gente tão confundido assim, tão assim, sem solução. Porque naquilo que é central da nossa fé, é muito claro na Bíblia. É muito claro, salvação pela graça, Jesus morreu, ressuscitou, a ressurreição, a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo, tudo isso é muito, mas muito claro na Bíblia. E aí você tem um tema como o divórcio e novo casamento, que é um tema difícil, extremamente difícil, que inúmeros estudiosos já pesquisaram, uns chegam numa conclusão, outros chegam noutra. E eu penso sempre na perspectiva da graça. Não é uma graça licenciosa, é uma graça que traz perdão. É uma graça que abençoa. Não abençoa o pecado, mas é uma graça que restaura a pessoa que é pecadora. Eu não posso sumarizar algo a partir de textos que é tão difíceis quanto esses. Não é isso, meu. Realmente, né? A gente tem vários testemunhos e é bem complicado. Colocou aqui, ó. Acho que eu casei e separei quando eu estava no mundo. Depois converti, casei de novo com outra esposa, eu nasci de novo. Às vezes quando a pessoa está no mundo, né, já é uma situação à parte, mas é isso aí, querendo ou não, levando em consideração que o casamento é o segundo casamento, né? Tem gente que defende, expoentes bíblicos famosos, que defende que mesmo que a pessoa, na situação do irmão Luciano aí, não era crente, casou, se divorciou, aceitou Jesus e casou de novo, ele deve largar a esposa, que ele está em pecado. Tem gente famosa que defende isso. Eu vejo isso de uma forma absurda. Não faz o menor sentido. Não tem como isso fazer sentido. O irmão da Aliança em Cristo aqui colocou aqui a interrogação, acho que ele está se referindo a esse aqui, né? Deixa eu ver se é esse comentário aqui. Se for, confirma aí. Marcos capítulo 10, 9. Que Deus uniu, não separe o homem.
Irmão Elielson, de Belém do Pará. Belém do Pará. Estamos aqui. É bom. Esse irmão Elielson aqui está sempre nas nossas lives. Muito bom. Obrigado por estar participando sempre aí. Mas é isso mesmo, né? O que Deus uniu não separa o homem. Os irmãos estavam debatendo aqui. E se a escolha foi feita errada, será que realmente Deus uniu? Aí entrou o livre-arbítrio. Já entrou tanto tema aqui, meu, nos comentários que nada. Mas é complicado. Essa questão aí, o que Deus uniu não separe o homem, Jesus foi quem falou isso. Mas ele falou no contexto da observação de Deuteronômio 24. Ele diz que o ideal é que o que Deus uniu, o homem não separa, mas por causa da dureza do coração do homem, foi permitido dar carta de divórcio. O próprio Jesus está falando isso. Que sempre usam as cláusulas de exceção. Eu acho que a maior cláusula de exceção aí é justamente a pecaminosidade humana. É justamente a dureza do coração. Jesus não falou assim, olha, se separar, condenado para sempre, é inferno na certa. Ele diz, o ideal é que o que Deus uniu não separe. Mas por causa da dureza do coração do homem, foi permitido que essa carta de divórcio seja dada. E eu não vejo que Jesus ali estava contradizendo a lei, porque seria muito estranho. Seria muito estranho. Ele estava ali, com certeza, ainda corroborando o que Moisés escreveu, dizendo que o ideal é o Gênesis. É o homem e a mulher vivendo para sempre junto até que a morte separa. Mas por causa da dureza do coração, e nesse caso a dureza do coração pode produzir um sofrimento muito grande em alguém, o melhor então é que se separe. E ali no contexto de Deuteronômio 24, é que nessa separação havia a possibilidade de um novo casamento, sim. Especialmente no contexto em que a mulher vivia, que era um contexto extremamente precário. Mel, tu coloca no teu TCC também, assim, se na época da antiga aliança existia essa possibilidade, né? E a nova aliança que é superior? Pô, não é? Né? Não é que a coisa vai ficar bagunçada. A gente não está aqui, não, está liberado, você pode divorciar. Não é isso. Mas a gente está colocando aqui na perspectiva realmente, né, do plano de Deus para a nossa vida. O irmão Luciano colocou aqui, a esposa que tenho foi Deus que me deu. Ele está muito, né, ele tá muito feliz com a vida que ele tem hoje. Já pensou se ele fosse ficar solteiro pro resto da vida? O irmão Paulo colocou aqui, mas o homem como a mulher é difícil viver sem casamento. O melhor é casar, porque vai ser difícil viver só. Vai cair em adultério, ou seja, vai acabar, né? Um problema maior. Um problema maior ainda. Então, realmente, né? Realmente. A irmã colocou aqui, já terminou? Não, terminou ainda não. Nós estamos aqui ainda. Tem assunto para uma semana, mas a gente precisa terminar daqui a pouco. Só uma coisa que era para eu ter falado antes, eu esqueci, eu vou falar agora, é que essa passagem que nós temos aqui em Mateus, está na nossa revista, né? Que fala assim, versículo 32, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Né? Essa exceção, ela só tem em Mateus, ela é citada 2 vezes em Mateus. Ela não tem em Marcos nem em Lucas, ela não aparece. A não ser por causa de prostituição. Algumas Bíblias traduzem fornicação e outras traduzem adultério. É uma confusão a tradução dessa palavra. Tá, vou explicar aqui. Mateus está escrevendo para os judeus. Os judeus, eles tinham na lei e na cultura deles que se o homem se casasse com uma mulher, casou com uma mulher, chegou lá na hora, foi para a cama, descobriu que ela não é virgem, ela falou que era virgem, tá? Ela falou que era, chegou lá, ela não é virgem, ele poderia cancelar o casamento, ou não cancelar, na verdade, ele poderia dar uma carta de divórcio, ele podia repudiar ela, ele podia solicitar o divórcio naquela situação. Então, isso estava na cultura judaica. Jesus trazendo esse ensino, Jesus vai falar dessa exceção. Jesus vai falar assim, olha, o que Deus uniu não separa o homem, o casamento é para sempre, o divórcio não é aceito do ponto de vista divino, mas nós temos uma exceção, do caso da mulher não ser virgem. Como que a gente prova isso? Não é uma prova definitiva, mas ela ajuda bastante. A palavra traduzida como prostituição aqui é porneia. E a Bíblia geralmente usa a palavra para adultério como moiqueia. Então, moiqueia seria o ideal se Jesus estivesse falando do adultério.
Esse seria o ideal, tá? Jesus estivesse falando do adultério, a palavra correta aqui seria moikeia, ou seja, o divórcio não é aceito em lugar nenhum, a não ser por causa de adultério. Aí você tem liberação para divorciar. Mas nós não temos essa palavra aqui. A palavra é porneia, então fica subentendido que está se referindo a esse caso da mulher ali, no caso, ter tido relação sexual com outro homem e não ser mais virgem. Então, para a cultura judaica, isso era muito importante. Por isso que essa exceção não aparece em Marcos e nem em Lucas. E na lei judaica, se a mulher cometesse adultério, ela deveria ser apedrejada, e o homem também, né? Deveria ser apedrejado. Então, a lei mandava matar. E a gente observa que, no caso de Davi e Batseba, nenhum dos dois foi apedrejado. Eles não morreram. Alguns ainda tentam contornar, não, Davi era rei e tal, era diferente, mas e Batseba? Por que ela não foi apedrejada? Ela também adulterou. E a gente observa que ali, depois, Batseba se casa com Davi, ela se torna mãe de Salomão. Ela entra na genealogia que vai chegar até Jesus. Entende? Então, assim, mesmo a lei dizendo que ela deveria morrer, a graça de Deus foi muito maior na antiga aliança. Entende? E ela casou de novo. Então, ela cometeu um adultério, casou de novo, Davi cometeu um adultério, um assassinato, casou com ela, tiveram um filho que foi o rei Salomão, né? Um grande rei. Então, assim, aí a gente dizer que isso não pode acontecer na perspectiva da graça é complicado, né? Se na época da antiga aliança já acontecia e hoje na nova aliança, será que Deus não pode abençoar esse novo casamento? Então, eu penso assim, apesar das visões diferentes, um novo casamento, eu penso que ele também é aceitável, sim, que não é o correto, não é o ideal, mas Deus perdoa e Deus pode abençoar esse novo casamento. Mel, por mim, para aqui, não sei se tu tem mais algum comentário, porque o tema é bem extenso, a gente já passou de 1 hora, os irmãos vão assistir a gravação aí depois. Eu quero só fazer só um comentário para encerrar, assim, numa perspectiva geral. O casamento, ele é uma instituição divina. Ele cria a família cria sociedade e igreja. Então, já por aí você percebe que o casamento é realmente sagrado, porque toda a estrutura familiar e social e de comunidade depende de uma família, depende de ter um casamento. Né? E eu não quero aqui abrir espaço para os casamentos pós-modernos, mas o casamento bíblico, né? Monoteísta, heterossexual, e para sempre. Né? E assim, a gente tem que pensar nisso, vendo como uma necessidade de se manter o casamento até por uma saúde da sociedade e da igreja. Como cristão, a gente tem que ter isso em foco. Olha só, para vocês entenderem, eu estou pensando na saúde da sociedade e na saúde da igreja. Um casamento ou uma família fragmentada por um casamento mal construído ou mal resolvido, ele vai ser pior do que você encerrar esse casamento e começar outro. Vai ser muito pior. Quando você pensa na saúde da sociedade, na saúde da igreja, e isso depende de um bom casamento, e se esse casamento está destruído por razões que a gente já falou, da fragilidade humana, da dureza do coração, então, em nome da saúde da sociedade, em nome da saúde da igreja, é melhor separar. E se for possível, casar de novo. É óbvio que a gente vai sempre pensar no casamento como eterno, ou melhor, que só a morte separe, mas em nome dessa saúde, em nome desse bem para a igreja e para a sociedade, se o casamento estiver destruído, então ele precisa começar de novo, de preferência com o mesmo, mas se não for possível, encerre esse aí e comece outro, em nome da saúde de todos. Amém. Eu só vou colocar um comentário aqui do Elielson, acho que é Elielson o nome dele, da Aliança em Cristo. É verdade que Davi adulterou, mas ele teve muitas consequências. Isso aqui é muito importante nós falarmos. O adultério, ele vai trazer consequências para a sua vida.
você permanecendo casado ou não, o adultério vai trazer consequências. Então, evite isso a todo custo. Corte o mal pela raiz. Faça como Jesus falou. Se teu olho, né, te escandalizar, arranca e joga fora. Tua mão escandalizar, corta e joga fora. Ou seja, tome uma decisão drástica para evitar o adultério. Corta a internet da tua casa, para de usar o celular, não sei se isso está te levando a cometer algum tipo de adultério, alguma coisa do tipo. Entende? Faça algo para evitar. Faça de tudo para evitar o divórcio, porque ele vai trazer consequências. Pode ser a melhor saída, o divórcio, mas vai ter feridas lá na frente. Entende? Um novo casamento pode ser a melhor saída, às vezes, para quem é melhor ficar solteiro ou casar de novo. Talvez seja melhor casar de novo. Mas vai ter também consequências. Não pense que vai ser fácil. Não pense que vai ser as mil maravilhas. Então, todas essas decisões, assim como foi na vida de Davi, não vai ser diferente para nós. Nós vamos sofrer as consequências, mas a graça de Deus é muito maior. Ela vai nos dar força para suportar as dificuldades e, claro, vai garantir, nós não vamos perder a salvação por causa disso. Deus, a graça de Deus é muito maior. É claro que é nessa perspectiva mais extrema e tudo mais. Mas se você é crente de verdade, você teme a Deus, serve a Deus, Deus vai te perdoar e você vai ser abençoado. A irmã está pedindo like aqui, só tem 17. Só que acho que para mim aqui apareceu mais, irmã. Mas é bom mesmo, pedir o like dos irmãos aí. Eu vou só atualizar aqui, mas eu acho que já tem bastante like aqui. Para mim está aparecendo 58 likes já apareceu aqui para mim. Os irmãos podem colocar aí, clique em like, que já tivemos aí 263 visualizações, né? Só ler mais alguns comentários aqui, para a gente encerrar pela aula. Que Deus dê sabedoria a todos, mestres que irão expor esse assunto em nossas igrejas, que haja equilíbrio, discernimento do espírito para levarmos assunto por nossa Bíblia. O pastor Leandro, eu gosto muito dele, ele acompanha o BD em Foco, acho que desde quando começou, 2016, 2017, eu acho. E uma coisa que ele me falou uma vez, eu achei bem interessante. Ele falou que na igreja dele, ele incentiva a exposição de visões diferentes, a pessoa abrir a mente para visões diferentes, para debater temas diferentes. Então, não é aquela igreja que é fechada, não é desse jeito aqui, a gente não pode tocar no assunto, não. Lá os professores da EBD são incentivados a levar, né, temas, né, olha, nós acreditamos assim, mas tem essa e essa visão, o que os irmãos acham, debater. Isso é muito bacana, muito legal. Já falei com ele, parabenizei ele por isso. Eu acho que as igrejas têm que seguir esse padrão, tá? Porque a gente vive num mundo que a informação está por todo lugar. Se você não debater na sua igreja, o irmão vai ver no WhatsApp, vai ver no YouTube, no Facebook, entende? Então, se você não estiver apresentando visões diferentes, debatendo o tema e tentando chegar, né, no consenso e mostrar até mesmo por que você crê daquele jeito, aí, né, o irmão vai correr por fora. Se você não fizer isso, ele vai procurar por fora e vai ser pior. Tá? Então, parabéns aí, pastor Leandro, e eu quero agradecer a todos que acompanharam a aula. Quem chegou mais tarde, vai ficar gravado, tá? Tá gravado. A gente teve um probleminha no começo aqui com a minha câmera, mas foi rapidinho, a gente resolveu. Então, os irmãos podem assistir, voltar ao vídeo, assistir do começo, acompanhe aí por completo. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. A irmã colocou aqui, tirou minhas dúvidas. Que Deus abençoe vocês. Amém. A paz do Senhor a todos. Irmã Sandra, a paz do Senhor. Né? Colocou aqui, já vou deixar o like, deixa o like, ajuda aí a divulgar o vídeo. Então é isso, já quase 1h30, né, de aula já passou do tempo que eu imaginei, mas eu sei que esse tema é extenso e realmente a gente não tem como resumir muito assim, não. Não esqueça de mandar mensagem no nosso WhatsApp, entrando nos nossos grupos, vou mandar um material lá, tá? Vou mandar o TCC do Melk, eu vou mandar um outro material aqui do J. Carson. O que eu encontrar de material sobre o assunto, eu vou mandar nos nossos grupos. Tenho certeza que vocês vão aprender bastante lá. Quem está no nosso grupo vai receber esse material. Amém? Então é isso, a paz do Senhor. Conto com a participação de todos. Tem um vídeo novo do Vitor, tá? Do Vitor Romão, sobre dicas da lição. Então assista esse vídeo. Também vou postar no link do grupo, mas está no nosso canal do YouTube. Terminou a live. Eu não consegui ainda colocar para começar um vídeo meu. Aí começa um outro vídeo qualquer.
Mas aí você volta para o canal do EBD em Foco, viu? Terminou a live, vai para o canal do EBD em Foco e digita lá EBD em Foco, você vai encontrar aí o nosso material, tá? Quem não casou, casa. Olha o Bina, meu. Olha o Bina. Ah, Bina. Tu toma jeito, Bina. O cara chega no final da live e o Bina é amigo nosso lá de Nova Pixuna, faz a obra de Deus. Tá acompanhando aqui, eu mandei o link para ele. O primeiro comentário aqui, Epson, o primeiro comentário aqui é do Leomi. Leomi morou com a gente lá em Pixuna, foi líder de jovem comigo lá. Leomi também tá solteiro. E já passou do tempo, já. Leomi precisa casar. Brincadeira, Leomi. Que Deus te abençoe, meu filho. Amém. E é isso, meus irmãos. Quer falar alguma coisa aí, meu, para despedir? Não, eu quero só agradecer. E acho que é o pastor Leandro, né? O último comentário lá, comentário muito bonito. E pelos comentários dele, ele parece ser um pastor realmente mente aberta. E nesse período que eu construí o TCC, eu estudei, e duas coisas importantes que eu descobri. A primeira coisa é antes do casamento, fazer a avaliação. É ter um critério. E no casamento, você tem que estar disposto sempre a perdoar. Sempre a perdoar. O casamento é um patrimônio que deve ser preservado. E dentro disso, eu sempre lembro das lideranças de igreja, que foi o objetivo da minha pesquisa, melhorar para que eu possa usar isso dentro da minha comunidade. A maioria das comunidades cristãs estão despreparadas para auxiliar as pessoas. Então, vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Nós estamos vivendo num mundo caótico. Esses problemas vão chegar até nós que somos liderança. Nós precisamos nos preparar para que as pessoas se sintam confortáveis para nos procurar, para a gente ajudar essas pessoas a manterem seus casamentos, terem os casamentos abençoados por Deus e terem famílias saudáveis, para a igreja saudável, sociedade saudável. Obrigado, que Deus abençoe. Estamos à disposição. Amém. Obrigado, Meco. Obrigado por ter aceitado aqui o convite, participado comigo aqui. Fico feliz aí que está engajado aqui na EBD em Foco. Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado a todos, a paz do Senhor, e até a próxima aula.